Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, assim diz a palavra do Senhor. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Nesta quarta live, na sequência, nós vamos ver a respeito das águas, as águas do batismo e da purificação. Então, em analogia alfa-ômega, nós vamos ver, abrindo as pastas da letra, da simbologia e da revelação, aplicando os pretéritos do tempo, o passado, presente e futuro, como o livro da lei, da graça e da revelação, em analogia alfa-ômega. Vejamos, hoje nós vamos falar a respeito das águas de purificação e do renascimento, que são as águas do batismo. Nós já falamos a respeito do alimento, nós falamos a respeito da casa e nós já falamos a respeito das mulheres, que são as doutrinas. Hoje, especificamente, vamos falar das águas do batismo, em analogia alfa-ômega, aplicando a lei, a graça e a revelação. Vamos ver a mensagem em alfa-ômega. No livro de Ezequiel 47, falando do rio purificador. Amados, quando Ezequiel teve essa visão, ele estava no 25º ano do exílio do povo de Israel em Babilônia. Deus Adonai transportou ele para um monte, em visão, em arrebatamento, e deu as visões a respeito da reconstrução do templo. E uma delas, que se trata de Ezequiel 47, Deus Adonai deu a visão para Ezequiel a respeito do rio purificador, as águas que purificam. Mas, na realidade, era já uma profecia de Yeshua HaMashiach. Vamos ver? Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes. Peixes significa salvação, irmãos. Porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Mais para frente nós vamos ver que se trata da água salgada. De modo onde quer que o rio passar, presta atenção, irmãos, o rio passar, tudo viverá. Assim é como a palavra de Yeshua HaMashiach. Seguindo, junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Irmãos, em analogia alfa-ômega, árvores são como nós, os homens. Seguindo, que dá fruto para comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Presta atenção no final. O seu fruto servirá de alimento.
Yeshua HaMashiach como alimento, a palavra viva como água viva e a sua folha de remédio. Como foi profetizado em Isaías 53, Yeshua HaMashiach seria moído e através do seu sangue veio a purificação, tratando-se do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já no livro do Novo Testamento de João, assim, João Batista, que não conhecia o Yeshua HaMashiach, mas sabia que Deus Adonai tinha lhe falado. Vamos ver. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, me disse, aquele que sobre quem vires descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O selo de Deus, está em parênteses. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach. Se apresentou para o batismo. João até tentou dissuadi-lo. Tu vieste a mim, mas necessário que eu seja batizado por ti. Mas o Senhor, cumprindo a lei, ele disse, necessário é cumprir toda a justiça. Então, Jesus respondeu, em verdade te digo de que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, isso já em conversa com Nicodemos, o sábio. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui a respeito da água, não se trata apenas do batismo, de descer as águas, mas se trata da palavra, irmãos. O batismo, ele é o ato, é a remissão do homem diante de toda a sociedade, o ato. Ele lava suas vestes e o seu templo, o seu corpo fica purificado para receber quem? O Espírito Santo. Mas as águas, em analogia alfa-ômega, as águas purificadoras, se tratam da palavra da salvação. Então, aquele que não nascer da água, irmãos, ato e processo, a palavra. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Seguindo, Yeshua HaMashiach pronunciou mais adiante de que, mas aquele que beber da água que eu lhe der, vocês lembram? A fonte do rio purificador que vinha por debaixo do templo, da visão de Ezequiel, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Todos aqueles irmãos que renascem da água e do Espírito e recebem o Espírito Santo como selo de Deus, se tornam fonte de águas vivas. Vamos seguir. Já no livro das revelações, já no futuro, Yeshua HaMashiach pronuncia no tempo de novos céus e nova terra. Olha o que ele pronuncia. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora, irmãos, veja bem, a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esplêndido, né? Então, aqui nós podemos ver que as águas que dão vida, não só no ato de descer as águas, e depois do processo. Estamos falando não só, irmãos, do batismo, do verdadeiro batismo, aquele que purifica o nosso templo,
Mas quando o indivíduo ele se perde e ele não cumpre mais os caminhos através da palavra do Senhor, ele vai descer as águas de novo? Não pode, irmãos. Isso se chama vitupério. Os mais entendidos já estão sabendo do que eu estou falando. Mas o vitupério é como se fosse uma agressão, pois a graça através da água e do sangue, que foi o sacrifício, foi apenas uma vez. Portanto, não se deve descer as águas várias vezes. Mas aquele que já desceu as águas, porventura, ele se perdeu no mundo novamente, agora ele tem que lavar as suas vestes nas águas da purificação, da palavra. Ele tem que entrar em santidade para poder lavar as suas vestes através da purificação das águas. Vamos seguir. Em analogia alfa-ômega, o que nós acabamos de ver foi a chave revelada para abrir as palavras fechadas e seladas, descrita em Daniel 12:9, uma nova profecia ou uma nova dispensação para as duas testemunhas. Vocês perceberam que os dois que foram falados no livro de Ezequiel e de João, esses dois, amados, foram aqueles que comeram o livro. Comeram o livro. Então, eles são as duas testemunhas. Ezequiel como representante dos filhos de Israel e João como representante dos gentios. Comeram o livrinho. Um representa o Velho Testamento e o outro representa o Novo Testamento. As duas testemunhas. Mas, irmãos, tem um outro detalhe. As águas doces que purificam a humanidade, que é a palavra de Yeshua HaMashiach, também tem o seu lado oposto, que são e a água salgada do mar. Vocês lembram que o rio purificador, ele entra pelas águas salgadas e dá vida a tudo, purificando essas águas? Pois a água salgada do mar, através desta água, em Apocalipse 13, subirá a besta do mar. Então, seguindo, em Apocalipse 12:15, nós vamos ver aqueles que são cheios do Espírito Santo, após eu terminar, sentirão um arrepio. Vamos ver. Então a serpente lançou da sua boca, isso é Apocalipse 12, atrás da mulher, presta atenção, água como rio. A serpente lançou uma mentira, como se fosse verdade, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente, pela força da mentira. Mas quem é essa mulher? Em analogia alfa-ômega, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a mentira. E a mulher, naquele momento, Eva, como a igreja infiel, levou o fruto enganando Adão. Mas também ela lançou da sua boca atrás de que mulher? Maria. A serpente lançou uma mentira que Maria está viva e intercede por nós. Isso não é verdade, irmãos? Nós já vimos na abertura do terceiro selo de Apocalipse que Maria está em estado de sono profundo. Ela não intercede por ninguém. Então, a serpente, como estratégia, lançou água como rio, a fim de que a força dessa mentira arrebatasse a humanidade. Mas olha bem, mas a terra ajudou a mulher. Ajudou que mulher? A doutrina, irmãos. Lembram que a mulher é a doutrina? Então, a doutrina infiel
lançou atrás da doutrina fiel uma mentira, que é a idolatria. Então a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca em verdade, em justiça, engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Não é esplêndido, amados? Em analogia alfa-ômega, nós vimos as águas da purificação e também vimos a água salgada do mar, que é a mentira, que é o engano, a estratégia que a serpente produz no mundo para que os homens, que a humanidade seja enganada pela idolatria. Não é esplêndido, amados? Essa é a analogia alfa-ômega, a quarta live. Agora, para nós fecharmos o assunto, isso, lá quando eu iniciei essa live, nós falamos a respeito do Espírito Santo. A água, ela é exatamente como Deus Adonai, como Yeshua HaMashiach e como o Espírito Santo. A água, ela é em seu estado líquido, natural, também como rocha, que é o gelo, e também como vapor, que você aspira para dentro. Porém, a água é um elemento só, amados. Essa é a revelação das águas que purificam a humanidade. Na próxima live nós falaremos dos frutos como obras. Assim será a vida do homem, quando ele estiver remido, lavado no sangue do Cordeiro, ele purificado dará frutos. Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel.